hoje eu quero falar nós vamos começar uma série de mensagens com o tema A Igreja que Eu Sonho. Fala para o seu irmão assim, qual é a igreja que nós sonhamos? E eu quero dizer para você que você é a igreja. Amém? Nós estamos aqui iniciando uma obra, querido. E eu quero falar para você como é a nossa cultura. Então, nos próximos meses eu vou falar a cultura da nossa igreja. Pastor, mas para você saber o que é cultura, você precisa entender o que é cultura. Para quê? Para você clarificar na sua mente como nós vivemos. Você precisa entender o que é a cultura. O que é a cultura? Para você entender. Cultura, querido, é o conjunto de crenças, costumes e hábitos, padrões, comportamento, jeito de ser, que diferencia um povo do outro. Isso é cultura. Cultura não é aquilo que nós sabemos. Cultura é a maneira que nós vivemos. A maneira como eu me comporto, a maneira que eu creio, são um conjunto de valores que diferencia um povo de outro povo. Então nós temos a cultura, querido. E um dos valores que eu quero falar para você hoje é o primeiro valor. Amém? Nós vamos pregar os próximos 2 meses agora, falando da cultura da nossa igreja. Você precisa entender a cultura, a maneira como nós vivemos, porque se nós chegamos nesse lugar aqui, Deus nos enviou para esta região. Amém, queridos? E a maneira como nós vivemos, nós vamos influenciar a maneira como o mundo vive lá fora. Amém? Está aberto aí? Amém? Amém? Coloca a mão no seu coração, quero orar por você. Senhor, eu quero orar por cada um que entrou aqui neste lugar. E eu quero declarar, Deus, que a graça, a bênção, o Espírito Santo toque o coração de cada pessoa aqui. Eu quero declarar, Deus, no nome de Jesus, que a nossa mente seja lúcida, o nosso coração seja aberto e nós possamos ter atenção naquilo que o Senhor vai ministrar em nosso coração. Livre-se de nós lidarmos com a sua palavra de forma natural, mas nos dê espírito de sabedoria, de revelação, em pleno conhecimento da sua verdade, em nome de Jesus. Repita comigo assim, em nome de Jesus. Nesta manhã, eu quero declarar que a minha mente é clara, o meu coração é aberto para receber a palavra de Deus em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Amém, queridos? Então a igreja que eu sonho hoje tem cultura, tem uma cultura. E hoje eu quero falar que a igreja que vive a cultura do reino de Deus, querido. Irmãos, talvez você possa achar que igreja é tudo. Para alguns, igreja é um clube. Para outros, igreja é uma associação. Mas a igreja que nós sonhamos é a igreja que vive os sonhos de Deus, querido. O reino de Deus. A igreja que eu sonho é a igreja que vem implantar o reino de Deus, querido. Nós somos um povo que temos a cultura do reino de Deus, querido. E para você participar, entender e viver no reino, você precisa saber como o povo daquele reino vive. Você sabia? A Bíblia conta. A Bíblia conta não. Alguém conta que o missionário saiu para viver em outro país, foi pregar o evangelho. E aí depois de muitos anos ele voltou para a sua cidade, Robson. Ele voltou de navio naquela época, não tinha avião. Quando o navio atracou no cais e ele foi descer, tinha uma orquestra, banda, todas as autoridades da cidade estavam, fanfarra, celebrando aquele navio. E o missionário achou que ele estava voltando para a terra dele, César. Ele achou que estava celebrando a vinda dele. Então quando ele desceu, ele ficou feliz com a sua família, caminhou, andando, descendo a escada. Mas quando ele passou, ninguém cumprimentou ele. Estava vindo um artista atrás. A festa não era para ele, a festa era para o artista. E ele falou: Deus, eu dei a minha vida toda em função do reino de Deus. Eu chego na minha nação, quem é celebrado é aquele artista fútil, que não sei o quê. E ele fala que o Espírito Santo ministrou algo no seu coração. Sabe por que não teve festa para você? Sabe por que não teve celebração para você? Sabe por que não teve música para você? Porque você não chegou na sua terra ainda. Essa terra é do artista. Mas quando nós chegarmos na nossa terra, que é o céu, vai ter muitos anjos fazendo festa, vai ter música, nós vamos ser recebidos. E ele disse que o Senhor, o Espírito Santo,
o Espírito Santo acalentou o coração dele. Por quê? Porque nós não somos desta terra, querido. E eu quero contagiar, querido, desafiar o seu coração a sonhar com a igreja dos sonhos de Deus. A igreja com os sonhos de Deus. Primeira coisa, querido, a igreja que tem a cultura do reino, ela, querido, valoriza o que é eterno. Uma igreja que valoriza o reino de Deus, ela valoriza o que é eterno, querido. Você sabe, muitas coisas têm entrado na igreja. A igreja tem sido confundida com muitas coisas, mas a igreja, querido, deixa eu te falar algo. A igreja dos sonhos de Deus, a igreja que valoriza o reino de Deus, ela valoriza o que é eterno. Olha lá que fala, Romanos capítulo 14, verso 17, diz assim: porquanto o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Vamos repetir esse versículo aqui no 3, vai, vamos todos juntos? 1, 2, 3, porquanto... Não, peraí, irmão. Você está com fome, né? Mais forte. É de manhã, né? Os hormônios não são ativados ainda. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Porquanto... Aleluias. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o reino de Deus não é comida, bebida. Sabe por quê, querido? As pessoas chegavam até Jesus interessadas em comer, interessado em beber, interessado nas mãos de Deus, mas nunca no coração de Deus. Você sabe, hoje as pessoas estão confundindo igreja como supermercado, estão confundindo igreja como uma agência de financiamento das suas necessidades. Mas a igreja de Deus, querido, não é comida, bebida. Presta atenção, Deus vai te dar comida, Deus vai te dar bebida, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te prosperar. Mas primeiramente, Deus quer saber e plantar a eternidade dele dentro do seu coração. Deus quer implantar a eternidade dele dentro do meu e do seu coração. Então nós queremos edificar algo que é eterno. Vou dizer algo para você. Depois, querido, do homem e da mulher, da família, a coisa mais extraordinária que Deus criou foi a igreja. Falar para o seu irmão assim, pasme, foi a igreja. Por isso que o diabo quer destruir a igreja. Por isso que o diabo difama a igreja. E não empresta a língua para o diabo não, hein, filho? Não empresta não. Por isso que as pessoas criticam, mas acredite, igreja é que nem bolo que joga fermento. Quanto mais bate, mais cresce ali, né, Aline? Não adianta, por quê? Porque é algo eterno, querido. Algo eterno. Olha lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, que fala... 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. O que o embaixador faz numa nação, querido? O que o embaixador faz numa nação, Marcelo? O que o embaixador faz numa nação? Representa a nação dele de origem. Então Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Aonde nós somos embaixadores de Cristo aqui? Nesse mundo aqui, ó. Nesse mundo, você é desse mundo, mas você não faz parte desse mundo. As pessoas vivem de qualquer maneira, mas você não, você é embaixador de Cristo. Você vive, a sua vida é regido pelas leis do reino de Deus. A igreja é isso, querido. Nós somos concidadãos do céu, querido. Nós somos representantes legais de Cristo. Você não fica feliz assim de ser representante legal de Cristo, mano? Você não fica feliz por isso? Tem que implantar a eternidade dentro do seu coração. Olha lá que Paulo fala em Filipenses: mas nós somos cidadãos do céu, estamos esperando ansiosamente o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, querido. Nós somos cidadãos do céu, querido. Presta atenção que eu vou te falar. Uma igreja que implanta o reino de Deus, sonhos de Deus, é uma igreja que tem a eternidade no seu coração, querido. Eternidade não é aquilo que não tem fim, querido. A eternidade é aquilo que sempre existiu. Nós somos seres que nós precisamos, Deus, falar da eternidade. Presta atenção que eu vou te falar. Quando a eternidade entra no seu coração, querido, vai produzir em você, não vai te domesticar. Presta atenção, o evangelho não te domestica. Tem muita gente
que está sendo ensinado a ser crente. Mas a natureza não mudou. O que o Evangelho quer fazer conosco, e qual que é a propósito do Evangelho? É mudar a nossa natureza. É mudança de natureza. É nascer de novo. Por isso que o Evangelho, a propósito do Evangelho é nascer de novo. Você era cidadão da Trevolândia. Fala para o seu irmão, você era cidadão da Trevolândia. Só que agora, você era Figueira Brava. Agora você é um cidadão da Luzilândia. O que é a Trevolândia? Era a cidade das trevas. Você era inimigo do diabo. Inimigo de Deus. Você era amigo do diabo. Agora, para você ser um cidadão de novo, a eternidade entrar dentro de você, você virar um cidadão da Luzilândia, que é a cidade das luzes, você tem que fazer o quê? Nascer de novo, querido. Presta atenção. O que a eternidade faz? A eternidade faz você morrer e nascer de novo. Então a sua natureza muda. O seu ser é transformado, a sua mentalidade muda, a luz de Deus entra no seu coração, o seu falar muda, o seu andar muda, mas não porque te ensinaram, as coisas vão acontecendo, você não percebe, porque a cultura do reino de Deus, da eternidade, vai entrando no seu coração, querida. O seu jeito de falar vai mudar, o seu jeito de tratar a sua esposa muda, o seu jeito de tratar seu marido muda, o jeito de você tratar o irmão muda, o jeito de você lidar com o dinheiro muda, o jeito de você lidar com o próximo muda, sabe? Você tem um jeitinho brasileiro, você gosta de enganar os outros, sabe? Vai mudar também. Muda também, sim ou não, Sérgio? Mas não muda na hora. O Espírito Santo vai fazendo a obra em você, no seu coração. Amém, querido? Ronaldo Lidório diz assim, Ronaldo Lidório é um grande missionário. A primeira missão da igreja não é proclamar o Evangelho, não é se expandir, nem mesmo conquistar a mídia ou impactar a sociedade. A primeira missão da igreja é morrer, perder os valores da carne e ser revestida com os valores de Deus. É se desglorificar para glorificar ao Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Fala para você assim, se desglorifica, filho, para glorificar a Deus. Primeira coisa, é a eternidade, querido. A igreja que eu sonho, a igreja que nós sonhamos, querido, é as coisas que valorizam, a igreja que valoriza as coisas eternas. Nós não estamos aqui para edificar algo passageiro, querido. Estamos para construir algo eterno. Olha que Paulo fala aos Colossenses, capítulo 1, verso 13. E ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou. Então o que Deus fez, querido? Ele nos resgatou, pegou resgate, sequestrou a gente da Trevolândia e levou a gente para onde? Para Luzilândia. Aleluia. Fala para o seu irmão, aleluia. Fala, pastor, meu irmão não muda, calma, ele foi transportado. A boa obra que Deus começou no coração dele, Deus vai aperfeiçoar, querido. Então presta atenção, a igreja que eu sonho é a igreja de gente redimida, a igreja que ama a Deus, a igreja que prega o Evangelho, a igreja que não é ensimesmada, querido, que não vive só para si mesmo. A igreja que eu creio, da cultura do reino, é a igreja que valoriza as coisas eternas, querido. Você sabe? A eternidade muda os seus valores. A eternidade muda o seu casamento. A eternidade muda a maneira de você relacionar com o sexo oposto. A eternidade muda a maneira de você ver as pessoas. A eternidade muda a maneira como você lida com o dinheiro. Sabe? A eternidade muda a paz do seu coração. Talvez você entrou aflito aqui, preocupado, mas a eternidade está dentro de você, e você sabe que Deus é contigo, você pode ter paz, dormir, você pode encostar sua cabeça no travesseiro e ter tranquilidade, sabendo que Deus cuida de você, Deus cuida da sua família. Você sabe, quando o eterno toca o seu coração, há uma convergência de valores que você cria antes, que você não crê mais. Essa convergência de valores acontece, sabe por quê, Robson? Porque o eterno entrou no seu coração. Não faz sentido algumas coisas mais. A igreja do Senhor Jesus não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que valoriza o eterno. Você sabe, e quando o eterno, querido, Brian Houston diz que quando o eterno toca o interno, o externo se modifica. Amém? Você gosta de pôr frase aí, me marcar no Instagram? Marca essa aí. Quando o eterno toca o interno, tudo que é externo se modifica. Não tem como
quando a vida de Deus entra, o zoe de Deus entra no seu coração, tudo que é interno modifica. E naturalmente, as coisas externas começam a mudar. Amém? Vou dizer algo para você. A igreja que nós sonhamos, é uma igreja que valoriza a eternidade, querido. Paulo fala, não sei que texto que fala, miserável homem que coloca só o coração nas coisas deste mundo. Porque tudo isso aqui vai passar, filho. Tudo isso aqui é castelo de areia. Tudo isso aqui vai dissipar. Tudo isso aqui a ferrugem, a traça vai corroer. Como melhor, faça o melhor, dê o melhor no seu trabalho, mas não coloque o seu coração em primeiro lugar nessas coisas, porque tudo isso vai passar. Amém, querido? Segundo, que nós acreditamos que a igreja do sonho de Deus, que ela implanta o reino de Deus. Uma igreja que implanta o reino de Deus, ela enxerga o ser humano. Ela enxerga cada alma. Ela enxerga cada alma com os olhos de Deus, querido. Eu vou dizer algo para você. Por muitos anos, a igreja não enxergou o ser humano como ser humano. Lá em João, capítulo 13, verso 34, a palavra de Deus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Presta atenção. O problema não é você se amar, amém, queridos? Se ame. Morra de paixão por si mesmo. Olhe no espelho, beije o espelho beijando si mesmo. Deus nunca recriminou o amor próprio. Nunca, ele nunca falou assim, não se ame, ame só os outros. Não, porque isso é autoanulação, isso não faz bem. Tem que se amar mesmo, porque você é a imagem de Deus, amém, queridos? Se ame, se cuide, penteia o cabelo, faz a barba, faz chapinha, vai no cabeleireiro, faz tudo que ficar dentro dos padrões de Deus para ficar bonito, belo e bonita, amém? Mas Jesus diz assim, ó, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos... Pergunta para você, assim, como Jesus vos amou? Como Jesus te amou? O que Jesus fez por você? O que Jesus fez por você? Ele fez o que, gente, por você? Ele deu o quê? A vida dele. Então Jesus falou o quê? Vamos amar, eu tenho que amar meu irmão. O padrão qual que é? O padrão é se ele é bom? O padrão é se ele tem pecado? O padrão é se ele é perfeito? O padrão é se ele é agradável? Não, a igreja dos sonhos, que eu sonho, a igreja que vai tocar essa geração, é a igreja, querido, que Deus, que Jesus, a maneira como Jesus enxerga as pessoas. A igreja que eu sonho é uma igreja que enxerga as pessoas, não pela sua aparência, não pela sua conduta. A igreja que eu sonho é a igreja que nós olhamos como Jesus olha para ela. Não olhe para o seu irmão no estado presente dele. Fala para ele, não olhe para o seu irmão no estado presente dele. Mas a igreja que eu sonho não é lugar de gente perfeita, amém, queridos? Fala para o seu irmão assim, eu não sou perfeito e você também não é. A igreja que eu sonho, querido, não interessa qual que é o histórico dela. A igreja que eu sonho é a igreja que eu acredito que Jesus vai transformá-la. A igreja que eu sonho não é a igreja do estado que você está hoje, mas aquilo que você vai se tornar a ser. Olha que Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: estou plenamente certo, estou plenamente certo, ou plenamente convicto, de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluir até os dias da vinda de Cristo Jesus. Dá um glória a Deus aí, querido. Fala para o seu irmão assim, irmão, tem paciência comigo. Eu estou em obras, filho. Fala para o seu irmão assim, irmão, tem paciência comigo, eu estou em obras. Não, eu vou fazer uma plaquinha, todo dia que você vir pegar, você vai pôr esse negócio no pescoço. Eu estou em obras. Eu estou em obras. Por quê? Porque a boa obra que ele começou, ele vai concluir no nome de Jesus, querido. Até o dia que Jesus voltar, nós todos estamos em obras. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que ama Jesus e que está em obras. Porque a boa obra que ele começou, ele é fiel para completar e aperfeiçoar. Amém, queridos? Então a igreja
que eu sonho é a igreja que enxerga o ser humano como Jesus se enxerga. Que ele acredita, que ele não olha para o estado atual, ele olha para o final futuro. Não importa como está hoje, não importa como seu filho está hoje, não importa como seu marido está hoje, não importa como sua família está hoje, não importa como seu marido está hoje. Olhe para ele, mas não olha como ele está hoje, porque a boa obra que ele começou, ele é fiel para completar e aperfeiçoar todos os dias. A igreja é um lugar de gente perfeita, querido. Vou dizer algo para você, essa é a igreja dos sonhos de Deus. A igreja que deixa o doente lá de fora é a igreja do sonho do diabo. Mas você colocou na cabeça que lugar imperfeito, sabe por quê? Porque você não sabe, tem dois tipos de pecadores. Aquele que é pecador mesmo, que chuta o balde, que é pecador, que tem defeito. E outro tipo de pecador que existe, sabe qual que é? É aquele que acha que não é pecador. Essa é boa para pôr aí no Instagram, coloca aí, Felipe, marca aí, já que você está escrevendo aí. Tem dois tipos de pecador para Jesus. Aquele que é pecador e aquele que acha que não é pecador. Mas sabe para quem que Jesus sempre corrigiu? Aquele que acha que não é pecador, porque esse é o fariseu. É esse que Jesus corrigiu. Qual que é a igreja, querido? Dos sonhos de Deus, querido. A igreja dos sonhos de Deus, presta atenção, é uma igreja que Jesus olha como ser humano. A igreja, querido, presta atenção, não é o iate para passeio. A igreja é um navio de carga. Ela não tem viajantes, ela tem tripulantes. A igreja é como uma arca de Noé. Você tem noção do que a arca de Noé virou? Imagine todos aqueles animais comendo 40 dias e quando você come, entra pela boca, você tem que sair. Você tem noção, 40 dias. Como que ficaria? Mas Noé jogou alguém lá de fora? Ficou tudo lá dentro. Sabe por quê? Porque se está ruim dentro, há fogo eterno lá fora. Pior lá fora. A igreja é a arca de Noé. A igreja salva não. Não é lugar para quem foi salvo. Esse é o lugar. Fala para o seu irmão assim, esse é o lugar. Nós vamos fazer uma sujeira aí. Fala para o seu irmão, vamos fazer, vai dar um mau odor. Fique tranquilo, filho. Mas lá fora tem fogo eterno. E quem não estiver dentro, o pau vai comer. Sabe o que eu descobri, querido? Que a igreja é o único lugar que ama você do jeito que você é. É impressionante como a vida do sujeito piora quando sai da igreja. Sabe por quê? Porque existe uma bênção de Deus na vida da igreja. Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja protege seu casamento, você sabia? E cada 3 casamentos, deixa eu te contar isso aqui, cada 3 casamentos que fazem no mundo hoje, um divorcia, sabia disso? Cada 3, 33% de quem não está na igreja. Mas depois que você está na igreja, a cada 12 casamentos, um divorcia na igreja. Agora, depois que você se envolve na igreja, sabe quantos, Rodrigo? O cara que é envolvido mesmo, não é crente nominal, crente que é envolvido mesmo. Sabe quantos divórcios? A cada 1.186 de crente envolvido na igreja, que trabalha, que não falta no culto, que não falta nas... Gente, crente de verdade. A cada 1.186, um divórcio. De 33%. Qual que é a porcentagem de 1.186 para 1? Sabe por quê? Porque a igreja protege o seu casamento, você nem percebe. A igreja protege sua mente, protege seus olhos, porque a igreja embute a eternidade no seu coração, os seus valores mudam. Os seus princípios mudam. A maneira como você enxerga a vida muda. Você deixa de valorizar algumas coisas e valoriza outras coisas. Porque os valores eternos do reino vão tomando conta do nosso coração e você não percebe. Mas quando você vai ver, você já foi conquistado. Você já mudou, você já olha diferente. Você já se comporta diferente, você ama mais, você perdoa mais, você releva mais, sim ou não? Eu falei para minha esposa deu uma sorte abençoada porque eu me converti. Porque eu relevo ela, relevo TPM. E ela me releva também, quando eu estou de mau humor. Sim ou não? Releva. Eu fico pensando, meu pai releva minha mãe. Falei assim, tinha que estar convertido mesmo para relevar ela. Presta atenção. E por último, a igreja que vive o reino de Deus, a igreja que eu sonho. Nós vivemos uma cultura de sermos igreja de verdade, filho. Sermos igreja de verdade. Olha esse texto, estava lendo a Bíblia pela manhã.
Eu nem ia pôr esse texto na mensagem, mas eu estava lendo. Olha o que Efésios capítulo 3, verso 10 diz. A intenção dessa graça era que agora, então a graça de Deus, recebeu a graça. Quantos receberam a graça de Deus aqui? Dá um glória a Deus aqui. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, até grifei aqui, ó, a multiforme sabedoria de Deus se tomasse conhecida. Presta atenção, tem que ler entendendo. Como que Deus é conhecido? Através de quem? Deixa eu falar para você, se Deus tem boca, o dia que nós vemos Deus, se Deus tem boca, a boca é a igreja. As pessoas só vão conhecer a Deus através da igreja. É isso que está dizendo. Está claro aqui para você? Que a multiforme sabedoria de Deus tornasse conhecida através da igreja, querido. Alguém precisa de 10 razões para tomar banho aqui? Meu filho precisa. Às vezes de 15. O Isaac, não o Lincoln, né? O Isaac. Rapaz, ele só toma banho à base de porrada. Aí ele falou, então eu vou fazer uma alegoria. Toda vez que eu falar a razão para tomar banho, você pensa para ir para a igreja, certo? Amém? Entendeu? Essa você pode falar lá, Rodrigo, essa é boa. Presta atenção, 10 razões para quem nunca tomou banho. Primeiro, para quem nunca tomou banho. Fui forçado a tomar banho quando era criança. As pessoas às vezes não vão para a igreja porque ela foi forçada quando criança. Segundo, pessoas que se banham são hipócritas. Elas se acham mais limpas que as outras. Eu duvido que você deu um Pelé nesse frio e a sua esposa falou, você vai dormir sem tomar banho? Eu duvido. Você que é casado, eu duvido. Eu fui aqui, ó, eu aposto com você aqui. Que você, homem, sua mulher tomou banho e ela foi dormir e falou assim, eu não, tá mó frio. Ó o Marcelo. Deve ter ficado uns 2 dias sem tomar banho. Mas tem crente, o crente amargurado não fala isso, que não vai à igreja, o que ele fala? Pessoas que vão na igreja se acham melhores que a outra, assim ou não é? São hipócritas. É, nós e ele também. Terceiro, há muitos tipos de sabonete. Eu nunca decidiria qual usar, não é assim? Não é muito tipo de igreja? Quarto, eu costumava tomar banho, mas tornou uma coisa muito chata. Fui à igreja a vida toda, se tornou chato agora, não quero ir mais. É que nem tomar banho, né? Você não toma banho todo dia? Você não toma banho para vir para o culto? Não, né? Quer ver outra razão que ele deu? Nenhum dos meus amigos tomam banho, por que eu vou tomar? Nenhum dos meus amigos são crentes, por que eu vou pegar? Nenhum são? Sétimo, começarei a tomar banho quando ficar mais velho. Quem já não disse isso? Eu vou para a igreja quando ficar mais velho. Quem já não disse isso? Agora não, eu sou muito novo. Meu filho, eu acho que pensa isso, o Isaac, a respeito do banho. Aí o adulto já começou a ficar assim, né? O adolescente confrontando ele. Aí ele fala assim, não tenho tempo para tomar banho. Eu tenho certeza, quando você falta para o culto, você fala que você não tem tempo. Você tem tempo para tomar banho? Nono, falei 10, né? Toma o nono. O banheiro é muito frio. Tem irmão que fala, pastor, não vou culto de manhã não, mano, é muito frio. Vamos aquecer mais o culto, hein, irmãos? Vamos dar uns glória aí de manhã, em nome de Jesus, hein? Dá uns glória aí, né? Me ajuda aí no culto, hein? Sim ou não? Não, é muito frio. E o 10º, querido? O 10º é o seguinte. A comparação parece óbvia, mas é a grande desculpa, querido, da maioria das pessoas. Eu quero dizer para você, lá em Atos, olha o que fala em Efésios capítulo 1, verso 22. Também sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu a... O que Jesus fez? Concedeu absolutamente tudo à igreja. Que é o quê? O que a igreja é, querido? Seu corpo. Cristo é o cabeça, amém? A igreja é o corpo, amém? Quantos amam Jesus aqui? Dá um glória a Deus que ama Jesus. Como você ama Jesus que é o cabeça e despreza o corpo? Você ama só a cabeça do Felipe? Ou você ama tudo? Você ama só a cabeça da Patrícia? Ou você ama tudo? Tudo. Você ama o corpo, a essência, a alma, o coração, até a chatice se acostuma. Você ama tudo. Presta atenção, irmãos. A igreja que nós queremos viver, você sabe, lá em Atos capítulo 9, verso 4, a Bíblia diz assim: Saulo tem um encontro com Jesus.
Jesus fala o que para Saulo? Saulo, Saulo. Por quê? Você lembra desse texto? Está lá em Atos capítulo 9, verso 4. Saulo perseguia Jesus ou perseguia a igreja? Saulo perseguia Jesus ou perseguia a igreja? Por que Jesus fala, por que me persegue? Porque a igreja e Jesus é o mesmo. Então, eu vou falar para você, uma das coisas da nossa cultura, não critica a igreja. Se alguém vir falar mal da igreja, você fala assim, arreda-te, Satanás. Porque o dia que vir falar mal da igreja, você está falando mal de quem? Sério, não é sério? Muito sério. O dia que você banalizar a igreja, você está banalizando quem? Foi Jesus que falou para Saulo, 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 por quê? Me persegue. Eu tenho misericórdia de alguns irmãos, que eles saem e falam mal, eu tenho misericórdia. Eu falo, não sabe o que está fazendo, mano. O céu fecha na cabeça dele, por isso que todo desviado da vida dele piora. Porque a maioria do desviado ele sai falando mal. Por isso que a vida dele piora, porque Jesus fecha a porta. Fecha a porta. Se um dia você vier desviar, mano, seja desviar gente boa, não fala mal não. Seja um desviado de gente boa. Porque às vezes Jesus tem misericórdia de você, amém? Eu e minha esposa, nós falamos de igreja o tempo todo. Nós tomamos um café falando de igreja. Nós almoçamos falando de igreja. Até nossas discussões é envolvido igreja. A igreja é coisa boa, irmão. Vou dizer algo para você, meu irmão. Eu vou dizer algo para você. Se sinta privilegiado de participar de uma igreja. Por isso nós somos igreja em células. Porque nós acreditamos que a igreja é nós reunidos, querido. Porque na igreja, querido, presta atenção que eu vou te falar. As pessoas são amadas. Na igreja, seu filho pode crescer saudavelmente, querido. Na igreja as pessoas encontram Jesus. Na igreja as pessoas encontra o seu propósito. Na igreja famílias são restauradas. Na igreja o ferido é curado. Na igreja o oprimido é liberto. Na igreja o solitário encontra a família, querido. Na igreja seu casamento é restaurado e protegido. Na igreja nós somos perdoados. Na igreja nós somos prósperos, abençoados, querido. Na igreja nós temos amigos, queridos. Como você não pode gostar de um lugar desse? Meu desafio para você essa manhã é: vamos ser igreja. Vamos ser igreja, querido. Esse é o sonho de Deus, que nós possamos ser igreja na íntegra, amém?